Se você chegou até esse vídeo procurando uma previsão mágica que vai resolver a sua vida, salvar o seu relacionamento ou dizer exatamente qual a decisão tomar amanhã, eu preciso te dar um choque de realidade. O oráculo não vai te salvar. E digo mais, consultar as cartas achando que elas são a solução para os seus problemas é o caminho mais rápido para a frustração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Sabrina Sabel, se você ainda não me conhece, e hoje eu quero falar com você a partir de 4 papéis importantes que ocupam a minha vida: o oraculista, o de terapeuta, o de eterna estudiosa. E desses 4, talvez o mais importante seja o de consulente, porque eu também sento na cadeira para buscar respostas. Para entender onde a gente se perdeu nessa prática, a gente precisa voltar no tempo, desde o surgimento, lá nos primeiros grandes oráculos, lá na antiguidade, como o famoso oráculo de Delfos na Grécia. As pessoas viajavam semanas para ouvir o que a Pítia tinha a dizer, a sacerdotisa. Mas sabe o que a maioria esquece? Na entrada daquele templo sagrado de Apolo, não estava escrito, venha saber o futuro. Estava escrito, conheça-te a ti mesmo. O oráculo nasceu para ser um espelho da alma, um portal de orientação e transmutação espiritual. Ele nunca foi uma linha direta com um destino imutável. Mas o que nós vemos hoje na internet e no cotidiano são as distorções profundas. A nossa cultura da pressa transformou essa ferramenta, uma ferramenta de profunda sabedoria arquetípica, em um oráculo de micro-ondas. As pessoas buscam as cartas por ansiedade, por dependência emocional ou para terceirizar a própria responsabilidade sobre a vida. Querem que o baralho decida o que só elas podem decidir. E é aí que mora o perigo. Em vez de libertar, a má prática do oráculo aprisiona. Nesse vídeo, quero te guiar pelas origens dessa sabedoria e abrir os bastidores dos principais erros e ilusões que os consulentes cometem. E até muitos profissionais, quando abrem um jogo. Venha comigo entender o porquê o oráculo não é solução, mas sim um mapa para que você encontre a saída. Consultar oráculos é buscar conselhos com divindades. Em obras canalizadas, como a de Roger Bottin, Atlântida, no Reino da Luz, ele cita em suas obras a busca dos sacerdotes da Atlântida em aconselhar-se com o grande espírito, que no caso era Jesus, para entenderem seus dilemas, entenderem o que estava acontecendo e o que deveria fazer. Desde o surgimento da humanidade é uma prática comum. A Atlântida caiu, talvez seja um indicativo que não tenham entendido direito a função de um oráculo. O primeiro grande oráculo em que nossa história recente, entre aspas, que é nossa história documentada, que nós conhecemos é o oráculo de Delfos na Grécia. Estudiosos apontam que ele funcionou de forma contínua por aproximadamente 1.200 anos, ou cerca de 12 séculos. A sua trajetória atravessou o auge e a queda de grandes civilizações, desde o período micênico e a Grécia clássica até o Império Romano, 191 a.C. e 393 d.C. Com a conquista da Grécia por Roma, o oráculo começou a perder influência política. Embora imperadores como Adriano ainda o financiassem, o fim veio entre 393 d.C. e 395 d.C., quando o imperador romano cristão Teodósio I proibiu todos os cultos e rituais pagãos no império, fechando os templos e extinguindo a chama sagrada de Apolo, que queimava há mais de 1000 anos. Existe um relato histórico muito famoso sobre a última profecia registrada em Delfos, entregue por volta do ano 362 d.C. ao imperador Juliano. O apóstolo que tentou, sem sucesso, restaurar o paganismo antes de Teodósio proibi-lo de vez. A Pítia, já enfraquecida e sentindo o fim de sua era, enviou a seguinte mensagem: digam ao imperador que o belo edifício caiu desfeito. Apolo já não tem aqui a sua cabana, nem o loureiro profético, nem a fonte que fala, a água falante secou.
Delfos não faliu por falta de fé imediata, mas sim por uma transição de eras políticas e religiosas, deixando para trás um dos legados mediúnicos e arquetípicos mais duradouros da história humana. O oráculo de Delfos situava-se num grande recinto sagrado ao pé do Monte Parnasco, nas montanhas da Fócida, com uma altitude de uns 700 metros acima do nível do mar, a aproximadamente 9,5 km do Golfo de Corinto. Das pedras da montanha brotavam várias mananciais que formavam diferentes fontes. Uma das mais conhecidas era a fonte da Castalha, que era rodeada por um bosque de loureiros consagrado a Apolo. Conta a lenda que no Monte Parnasco e próximo dessa fonte se reuniam algumas divindades, deusas menores do canto e da poesia, as musas, junto com as divindades das próprias fontes chamadas Naiades. Nessas reuniões, o deus Apolo tocava a lira e as divindades cantavam. A palavra Delfos significa ventre e teria sido escolhida pela forma da caverna existente naquele lugar, cuja abertura, que se achava em seu interior, levava às profundezas da terra. Os gregos consideravam o oráculo de Delfos o umbigo da terra e ela um imenso ser vivo personificado pela deusa Geia ou Gaia. A conexão entre o princípio da revelação oracular e o oculto significado do umbigo é um importante segredo, é que faz parte dos antigos mistérios. Tudo indica que o nome original do oráculo era Piton, por ser aquele lugar a morada da grande serpente desse nome, fabulosa criatura surgida do limbo deixada pelo grande dilúvio que destruiu todos os seres humanos, exceto 2, Deucalion e Pirra. Apolo, depois de escalar o Monte Parnasso, após um prolongado combate, matou a serpente Piton e arrojou o seu corpo na fissura da cova. A partir desse momento, o deus Sol, com o nome de Apolo Pírico, começou a emitir seus oráculos desde aquele formoso lugar. Mas o espírito de Piton permaneceu em Delfos e era com a ajuda de seus eflúvios que as sacerdotisas de Apolo, Pítias e Pitonisas, entravam em contato com o deus. Sabe-se que a eleição das virgens sacerdotisas do oráculo fazia-se sem nenhuma distinção de classes. A candidata apenas lhe era pedido que sua vida e seus costumes fossem irrepreensíveis. A nomeação era vitalícia e elas se comprometiam a viver para sempre no santuário. Durante os séculos de apogeu do oráculo, foram necessárias até 3 pitonisas para poder atender com folga às inumeráveis consultas que se recebiam. Sobre o rito que se erguia nas consultas ao oráculo, é muito pouco que se conhece. Sabe-se que a Pítia sentava-se num tripé que ficava num espaço chamado Aditum, o fundo do templo de Apolo. Está documentado fato de que os consulentes tinham, alguns dias antes, uma entrevista com ela. Os ditos consulentes eram de todo tipo, desde grandes reis até gente muito pobre. Nos dias de hoje, ainda assim, existe a procura por pessoas que trabalham com oráculos e que têm conexão com outras esferas. Podemos citar ciganos, ciganas, pretos velhos, pombogiras, exus e outras entidades. Trabalhar com oráculos hoje é muito diferente do que se via algumas décadas atrás. O mercado e a percepção social dessas ferramentas passaram por uma grande transição. Se antes a prática ficava restrita a nichos esotéricos tradicionais ou ambientes religiosos específicos, hoje o perfil de quem atende com oráculos, com tarô, baralho cigano, runas, se expandiu e se profissionalizou. Hoje nós temos os terapeutas analíticos, o perfil multiplicador, o perfil que trabalha com desenvolvimento pessoal, os criadores, que são os pesquisadores e os educadores, e o perfil esotérico. Hoje, quem trabalha com oráculo de forma profissional geralmente possui uma bagagem multidisciplinar. São pessoas que cruzam a intuição e o simbolismo com ferramentas
de psicologia, história, neurociência, desenvolvimento humano, transformando a antiga arte da adivinhação em uma profissão de acolhimento, orientação e profunda transmutação pessoal. Vamos voltar um pouco na história e entender o porquê eram sempre as escolhidas mulheres e virgens para serem as sacerdotisas. A escolha de figuras femininas e o conceito de pureza na Grécia Antiga para os papéis oraculares, sendo o oráculo de Delfos o exemplo mais famoso, na figura da Pythia, envolvem uma mistura profunda de misticismo, controle social, psicologia e a própria tecnologia da época. No entanto, há uma reviravolta histórica fascinante nessa tradição que muda um pouco a nossa percepção sobre quem eram essas mulheres. Para os gregos, a profecia oracular, mania, não era uma atividade intelectual, mas sim um estado de possessão divina. Os deuses, geralmente Apolo, deus da profecia, da luz e da verdade, precisava de um canal humano para falar. Acreditava-se que uma mulher virgem e jovem era uma tábula rasa espiritual. Ela não tinha amarras com as preocupações do mundo material, laços familiares próprios ou desejos sexuais que pudessem poluir ou distorcer a mensagem pura do Deus. A castidade era vista como uma forma de acumular e preservar a energia vital e espiritual, tornando a sacerdotisa eletromagneticamente estável e sintonizada apenas com a frequência da divindade. Embora a tradição tenha começado estritamente com jovens virgens, o historiador grego Diodoro Sículo relata uma mudança drástica no funcionamento de Delfos. Segundo os relatos, um jovem consulente vindo de Tessália, chamado Xecrates, apaixonou-se pela jovem Pythia da época, que era muito bonita. Ele a raptou e a violou. Para evitar que esse tipo de sacrilégio e interferência mundana acontecesse novamente, os governantes de Delfos criaram uma nova regra. A partir daquele momento, a Pythia escolhida deveria ser uma mulher madura, geralmente com mais de 50 anos. No entanto, para honrar a tradição e o simbolismo original, essa mulher madura, muitas vezes viúva, ou que deixava sua vida familiar para trás, passava a viver em celibato absoluto e vestia-se com roupa de jovem virgem durante os rituais. Isso nos mostra algo poderoso. O arquétipo da virgem para o oráculo deixou de ser uma condição biológica da juventude e passou a ser um estado de espírito e de dedicação ritualística. Ela se tornava simbolicamente a esposa de Apolo. Havia também uma razão muito pragmática e política para essa exigência de isolamento e castidade, especialmente em Delfos, que funcionava como o verdadeiro centro geopolítico do mundo grego. Reis, generais e cidades inteiras iam até lá decidir se declaravam guerra ou se faziam as pazes. Se a sacerdotisa tivesse um marido, filhos ou uma linhagem familiar, havia ali uma constante sob suspeita de manipulação política ou suborno para favorecer uma determinada facção ou cidade-estado. Ao exigir que ela abdicasse de sua vida civil e familiar, tornando-se pura de interesses mundanos, o oráculo mantinha sua reputação de neutralidade e autoridade espiritual incontestável. O arquétipo da Virgem, no contexto oracular, representava a perfeita mediunidade despendida, imparcial, inteiramente consagrada ao invisível. O assunto canal puro para se tornar um oráculo ainda é um assunto muito importante nos tempos atuais. Recentemente, eu mesma desenvolvi um curso de mediunidade que busca essa intenção, trazer para os oraculistas, para aqueles que trabalham com espiritualidade, a possibilidade de reavaliar e compreender e também medir constantemente os próprios níveis de equilíbrios e desequilíbrios, buscando essa pureza. Ainda assim, esse é um problema, a tendência em apitar de determinadas maneiras ou outras maneiras de acordo com o seu senso. Existe por parte dos consulentes uma grande desinformação. Não podemos cobrar isso deles, porque eles vêm até nós
com a intenção de buscar respostas. Não está dentro do arcabouço de interesses dos nossos consulentes. Mas é importante que as pessoas, a cada dia que passam, se informem mais e mais sobre o que é, como funciona e, principalmente, com qual profissional ele está se interagindo. O objetivo desse vídeo é mostrar como essa ferramenta ela foi mudando ao longo do tempo, como nós perdemos a nossa capacidade de se aprofundar e também como a ferramenta mudou de uma maneira onde nós podemos usar a ferramenta Oráculo de maneira diferente. Eu espero que essas informações tenham sido de grande importância a todos vocês. Se você quer conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, as mentorias e os tratamentos que realizo, todas as informações estão aqui no link que está na descrição. Assim também como o curso de mediunidade. E você, com esse curso, você mesmo pode se tornar o seu próprio oráculo. Um grande abraço, até o próximo. Não deixe de curtir, de dar o seu like e se inscrever para receber outros vídeos como este.